Oi, povo, tudo bem? Bom, domingo eu estava aqui em casa quando chegou por debaixo da porta a revista da Veja. Não é jabá, a Veja não estava pagando nada para falar sobre isso. Na capa da revista estava a presidente Dilma Rousseff e com escrito: Por que os presidentes caem? A capa me chamou bastante atenção e eu comecei a pensar em toda a situação delicada que o país está vivendo, não somente política, mas econômica, social, cultural e espiritual. E eu me perguntava, Deus, por que isso tudo está acontecendo? Então eu comecei a pensar na situação delicada que as igrejas do Brasil estão vivendo. São líderes religiosos indo para a mídia, proferindo discursos de ódio contra determinados grupos de pessoas, pastores pregando apenas sobre prosperidade financeira e o melhor desta terra, levitas mais preocupados com o cachê que vão receber no final do culto do que com a adoração que estão levando a Deus, igrejas aceitando e regularizando práticas que vão contra a palavra de Deus, pregadores subindo no púlpito e falando sobre um cristianismo morno que mais nos ingessa do que nos acorda, heresia sendo falada em nome de Deus. E o pior disso é ver pessoas com a Bíblia fechadas em seus colos e dizendo amém, e sendo enganadas e levadas direto para o inferno. Missionários, crianças, jovens, homens e mulheres morrendo por causa da perseguição do evangelho na China, Coreia do Norte, na janela 10 e 40. Ao invés de a gente realmente agora orar, arregaçar nossas manguinhas e ir para a luta e falar, Satanás aqui não. O que a gente começa a fazer nesse cenário? Número 1, orar? Não. Número 2, ler a Bíblia? Não. A gente que faz? A gente entra no nosso Facebook, no nosso Twitter, nas nossas redes sociais e começa a reclamar como se isso fosse adiantar alguma coisa. Muito pelo contrário, isso não nos ajuda em absolutamente nada. Mas degrine a imagem de Cristo, das pessoas. A imagem que as pessoas têm de Cristo é a imagem que nós passamos para elas. Se eu digo que eu sou cristã e eu faço coisas que não condizem com o que Cristo faria ou com o que Cristo dizia, as pessoas terão uma imagem completamente errada de Cristo. Por esses motivos, entre outros, que nós não devemos desanimar. E agora, mais do que nunca, devemos estudar as Escrituras e comparar o que temos aprendido com as Escrituras do que com os outros cristãos ao longo das eras. Temos que ser cuidadosos com esse evangelismo moderno e com todas essas coisas que estão acontecendo. Aprender a dar em simplicidade e obediência. Temos que aprender a andar em santidade. A nossa maior paixão deve ser estar cada vez mais devotos a Cristo Jesus, entender o que Ele fez por mim e por você e servi-lo com tudo que temos. Nós vivemos em um mundo corrompido e caído e que expressa sua raiva e hostilidade contra Deus. Nós devemos perceber que viver em um lugar tão corrupto como esse pode nos contaminar. Portanto, nós devemos ser cuidadosos com o modo que andamos, não andar como os tolos andam, mas andar como os sábios. Que possamos estudar a Bíblia todos os dias de nossas vidas e viver com os joelhos no chão, levando toda a necessidade, tudo a Deus em oração. E para os jovens, principalmente porque eu sou jovem, a melhor coisa que eu posso recomendar é ler sistematicamente toda a Bíblia, começando de Gênesis e lendo até Apocalipse, e quando acabar, começando tudo de novo. Enquanto fizermos isso, estamos crescendo gradualmente no conhecimento de Cristo Jesus. Eu também quero colocar uma outra observação. Se estivermos estudando as Escrituras horas e horas por dia, mas sem oração, então muito desse conhecimento é provável que se tornará orgulho. Então precisamos estudar as Escrituras sim, mas também precisamos orar. Oração não é apenas intercessão, mas é também estar com Deus. O grande desejo de Deus para nós é nos transformar à imagem de Cristo Jesus. Isso não acontecerá se formos passivos e não colocarmos a mão na massa. Paulo fala inclusive de como precisamos de disciplina. Então, deixa eu repetir tudo. Estudar as escrituras, mas sem pular por elas o tempo todo. Leiamos de Gênesis a Apocalipse. E além disso, viver uma vida de oração. E além disso, memorizar as escrituras, porque nem sempre podemos ter a Bíblia aberta diante de nós o dia todo. Então, memorizar as escrituras. Se existem pessoas que conseguem memorizar o Novo Testamento ou o livro de Salmos, você também consegue. Para mim, não é fácil ler a Bíblia sempre, não é fácil orar, porque a minha carne odeia isso. Mas o que precisamos entender é que todos nós precisamos lutar contra essa apatia. Todos nós precisamos lutar contra essa preguiça espiritual. E são justamente essas pessoas que lutam contra isso que permanecem em santidade. Nós não nos santificaremos e não vamos andar em conformidade com Cristo se nós não fizermos nada, se não surgir nenhuma atitude por nossa parte. Então, é isso. Um beijo no queijo, fique com Deus e fui!
No começo do vídeo nós falamos sobre a janela 10 e 40. Você sabe o que é a janela 10 e 40? A janela 10 e 40 foi um termo criado por Louis Boone, um norte-americano, que fala sobre os graus 10 e 40 acima da linha do Equador, onde estão os países com maior perseguição do mundo. Então, hoje eu deixo um desafio de você orar pela janela 10 e 40.